João capítulo 5, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. Eu preciso que agora toda a atenção seja voltado para a palavra. O versículo 1 diz assim o texto. João capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é uma das passagens bíblicas mais notórias, segundo os seus ensinamentos em conhecimento, e pregada e mencionada por vários pregadores. Existem teses teológicas que nós não vamos aprofundar, porque a nossa expressão e visão de ótica é acreditar naquilo que a Bíblia está expressando, naquilo que foram escritos e presenciados e vividos por grandes homens de Deus. Existem teses teológicas que dizem que o anjo não descia, que era um ato pagão em que os enfermos esperavam promessas que não eram verdade, que anjo desceria. Mas o objetivo desta noite é destacar naquilo que a Bíblia está nos afirmando. Eu costumo dizer que a Bíblia é algo tão profundo que, se nós levarmos a sério o que Deus ensina a respeito das Sagradas Escrituras, ao mesmo tempo que nós vamos ser animados por Deus, vai ter momentos que nós ficaremos espantados diante dos acontecimentos mencionados na Bíblia
a ponto de que, se nós não tivermos um entendimento e uma maturidade profunda com Deus, podemos até desacreditar do que a Bíblia menciona. Mas a Bíblia não é um conto de fadas, não é um simples livro, não é algo que você encontra por aí nas livrarias. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Podemos até mencionar, Davi lutou, matou um leão. Na ótica humana, era praticamente, vamos trazer aos dias de hoje, praticamente impossível um homem sem nenhum tipo de armamento lutar frente a frente com um leão ou com um urso. São coisas que a Bíblia menciona, mas eu tenho frisado no meu coração, no meu entendimento, aquilo a qual eu tenho com conhecimento, a Bíblia, que se a Bíblia disser que viu, se a Bíblia mencionar que uma formiga carregou um homem em cima de si e conseguiu, eu acredito, porque é o que a Bíblia nos expressa. E nós temos que dar credibilidade à palavra. O problema é que muitas pessoas acreditam muito em teses. Não estou desqualificando a questão teológica, porque os teólogos estão aí para estudar e para desvendar e para averiguar as profundidades das Sagradas Escrituras. Mas muitas das vezes querem desqualificar aquilo que o texto está falando. Então a Bíblia está dizendo, depois disso havia uma festa entre os judeus. O texto começa falando a respeito de algo que estava acontecendo, mas o texto inicia frisando o que viria depois. E o que viria depois? Uma festa. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus estava subindo para Jerusalém. Ou seja, Jesus também iria participar da festa. No versículo 2, a Bíblia diz assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Segundo historiadores, existiam para acessar a Jerusalém 12 portas. Jesus foi justamente pela porta das ovelhas. Na lógica humana, coincidência. Na lógica humana, foi algo que deu sorte para o homem. Mas na questão espiritual, nós estamos se referindo à provisão e o agir de Deus. O tema que Deus colocou ao meu coração para aplicar a mensagem desta noite é: esta prova vai passar e depois tem festa. Eu vou repetir: esta prova vai passar e depois tem festa. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Se nós acompanharmos, vai dizer tempo de plantar, tempo de sorrir, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo para tudo. Ou seja, o tempo ele não para. Eu quero ver o homem conseguir parar o tempo. Só existe o Deus da Bíblia que não fez parar, ele fez voltar o tempo. A Bíblia nos expressa com muita propriedade: se tudo tem o seu tempo determinado, a prova vem, mas ela passa. Ou seja, nós passamos pela prova. Lembra daquele hino do irmão Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, nós temos que passar pela prova, dando glória a Deus. Quando nós frisamos passar pela prova, não é simplesmente estacionar na prova, parar na prova, se conformar com a prova. Passar pela prova é mais ou menos assim. Deixa eu te citar um exemplo. Vem cá, pastor Fernando. Supomos que o pastor Fernando representa a prova. Lá vem eu. A prova vem sobre mim, para mim aprovar. Mas eu vou passando pela prova.
prova. O problema é que tem gente, vem cá, que a prova vem e ele se conforma com a prova e ele fica na prova. Aí ele leva a prova para casa, ele leva a prova para o trabalho, ele leva a prova para a faculdade, ele leva a prova para a igreja. Aí quando você se depara com uma pessoa desse tipo, a pessoa se fica desgostosa, não tem esperança, não tem razão de viver, não tem ânimo, não tem graça, não tem paz. E além de tudo isso, passa pela prova, mas não passa dando glória a Deus. Passa pela prova, mas passa questionando a Deus. Passa pela prova, mas fica tentando questionar a Deus o porquê. O porquê, a Bíblia fala que tem mistérios que nós não vamos entender aqui na terra. Mas uma coisa eu posso te antecipar: o que? Esta prova vai passar, e depois desta prova tem vitória da parte de Deus para a tua vida. 1 João capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, tristeza passa, angústia passa, fraqueza passa, desânimo passa, adversidades passa, deserto passa, aflições passa, as adversidades passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece. Ou seja, a tempestade vem e ele permanece de pé, as ondas vêm por cima dele, ele permanece de pé, vêm os vendavais da vida e ele permanece de pé. Por quê? Porque ele sabe em quem ele tem crido e a quem ele está servindo. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do vosso Deus permanece para sempre. Mateus 24, versículo 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não, ou seja, jamais passarão. Marcos capítulo 13, versículo 31 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21, 13: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Era o mesmo que alguém tivesse com dúvidas, incerteza. Aí o Senhor fala: Marcos, ou seja, Mateus, escreve aí. O que, Senhor? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai lá também, Marcos, escreve. O que, Senhor? A mesma coisa que Mateus escreveu. O que? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas, escreve também. O que, Senhor? O que Mateus e Marcos escreveu. Passarão os céus e a terra e as minhas palavras não hão de passar. E o que tem a ver isso com o contexto que nós aplicamos e com o tema da mensagem? Tudo. Se a Bíblia está dizendo que todas as coisas, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Foi Ele quem disse o que, bispo? No mundo tereis, mas tende. Eu venci o mundo. Ele conclui dizendo: se eu venci o mundo, você vai vencer o mundo. Tudo que está no mundo é passageiro. Nós vamos enfrentar, mas nós vamos obter vitória da parte de Deus para as nossas vidas. Lucas capítulo 15, versículo 9, a Bíblia diz assim: e achando-se a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ou seja, lembra do que eu disse no início, que depois da prova vai ter festa. A mulher perdeu a dracma e ela foi procurar a dracma perdida. Depois que ela encontrou a dracma, ela convida as suas amigas, as suas vizinhas e diz para elas: vem para minha casa. Para quê? Para festejar comigo. Por quê? Porque vai ter festa, porque a dracma havia sido perdida, mas eu encontrei a dracma e tem motivo para fazer festa. A Bíblia também nos diz em Lucas capítulo 15, versículo 22, que o pai, quando recebeu o retorno do filho pródigo, ele disse aos servos:
novos, trazei a melhor roupa, trazei o melhor calçado, trazei anel no dedo e pegue o bezerro cevado. Por que, meu Senhor? Porque este meu filho estava perdido e foi achado, e vai ter festa, porque depois da prova tem festa. Eu quero ser profeta de Deus para profetizar na tua vida. Depois desta ventania, depois dessa tempestade, depois desta tristeza, depois desta angústia, depois desta aflição, depois desta prova, se você conseguir entender, você vai fazer festa. O diabo olha com o sentimento de que acabou para ele, acabou para ela, é fim de trajetória, é fim de caminho. Em contrapartida, o Deus da Bíblia olha e diz: o diabo não sabe de nada, está enganado. Por quê? Porque ela está passando noites de choro e de angústia, mas vai chegar o tempo. Eclesiastes 3, que tempo é esse? O tempo de sorrir vai chegar também. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Se você está entendendo o que Deus está falando, adore a Ele nesta noite. Tem coisas que nós não compreendemos agora. Quando a provação vem, se a gente pudesse, a gente pegaria atalhos. Já viu quando você vai pegar o ônibus na parada? E quando você está indo em direção à parada, você vê aquele trilhozinho assim, naquele terreno baldio. Em vez de você dar a volta pelo quarteirão todinho, você olha e diz: eu vou pegar atalhos. Já viu? Você está em uma via muito movimentada, dirigindo o seu veículo, e você está procurando uma placa escrito retorno, mas a placa não aparece. Aí você vê um rastro de carro por cima da grama, aí você diz: eu vou pegar este para ser mais rápido. Se a gente pudesse fazer assim, a gente faria. Para quê, bispo? Para sair da prova. Vou pegar atalhos para sair da prova. Se a gente pudesse, com a nossa ótica humana, com o nosso total domínio e controle, a gente diria assim: eu vou sair desta prova. Mas não tem como sair da prova. Ela está indo a teu encontro. Ela pode até já ter te encontrado, mas a vitória só vai acontecer quando você chegar do outro lado de quê? Da prova. Jesus, certa feita, disse assim aos discípulos: entrai na embarcação e atravessai para o outro. Uma vez ele foi com eles, dormindo na embarcação. Outra vez ele não foi, mas a ordem foi a mesma: passemos para o outro lado. Foi lindo. Imagina os discípulos entrando na embarcação dizendo: o mestre dessa vez está indo conosco, que maravilha, que coisa boa, vamos chegar do outro lado. Mas quando pensa que não, no meio da trajetória, no meio do caminho, a tempestade se levantou. E o mestre está dormindo. Eles tentam de todas as formas e não tendo êxito, disse: mestre, não te importas que pereçamos? O Senhor se levanta e diz: aquieta-te, vento, cala-te, mar. E na mesma hora o vento e a tempestade cessou. Eles andavam com Jesus, mas não sabiam ainda o poder real que ele tinha. Por quê, bispo? Porque quando isso acontece, uns olham para os outros e diz: quem é este? Imagina você andar com alguém vários dias e de repente acontecer alguma coisa, você diz: rapaz, eu não conhecia, agora que eu estou conhecendo quem é a peça. Jesus foi assim: quem é este? O quê? Que até o vento e o mar lhe obedece. Eles ficaram maravilhados. A tempestade veio, mas a tempestade passou. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: não existe provação que permaneça para sempre.
vai passar. Esta prova vai passar. Tem provação que parece que não passa nunca. A gente dorme e acorda e lá vem a bendita passando por nós e nós passando por ela. Quem é ela? A prova. Mas você não pode se curvar diante da prova. Vai para cima da prova, enfrenta a prova, diz: vem prova, eu passo por você, mas eu não paro, eu passo por você, mas não me entrego. Enfrenta esta prova frente a frente, levanta a tua cabeça e diz: prova, você não vai me parar, você não vai me deter, porque eu não estou sozinho. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está comigo neste deserto. Lá está o homem sentado à beira do tanque chamado Betesda. A Bíblia diz que este homem estava já há 38 anos padecendo desta enfermidade, deste mal. Há 38 anos esperando por uma vitória da parte de Deus. Há 38 anos passando pela... Irmão, olha aqui para mim. 38 anos não são 38 dias. Embora a Bíblia fala que há 38 anos ele estava assim, tem pregador que fala que ele ficou 38 anos na beira do tanque. Ele não ficou 38 anos lá. Mas todo dia, eu creio, que alguém levava ele e trazia ele. Para onde? Para o tanque. Mas ele, por não ter condições financeiras, para ter um homem do seu lado, para quando a água sendo agitada, colocasse ele no tanque, alguém deixava ele somente lá perto. Vou lhe deixar aqui e você dá um jeito de chegar até lá, viu? Porque ele não tinha condições para pagar. Quem tinha, ia na frente. Ele ficava. Era todos os dias, era indo e vindo, passando pela prova indo, passando pela prova vindo. 38. Aí a gente passa por uma prova que às vezes tem meses, tem dias, e a gente já não quer mais prosseguir. Eu sei que existe algo no nosso entendimento que só sente a dor da prova quem está passando. É que nem as contrações de uma mulher que está prestes a dar à luz. Ele pode até assistir o parto. O doutor pode até dizer para ele: pode pegar na mão dela aqui, segura na mão dela. E o homem pode até dizer: meu bem, forças. Estou aqui, forças, viu? Estou com você, viu? Não foi só para fazer, estou com você também para ver nascer, viu? Ok? Mas, porém, as dores que ela está sentindo, eu não consigo sentir. Aí é fácil dizer: tenha força, viu? Tenha força, minha filha, que maravilha, que bênção. Mas a dor, quem está sentindo, é ela. Ou seja, quando alguém está passando na prova, é fácil a gente dizer: meu querido, essa prova vai passar, fica firme, rapaz, deixa de ser molenga, rapaz, deixa de ser mole. Oxi, tantos homens venceram, tu também vai vencer, rapaz. Só que a dor que ele está sentindo é tão grande, que dá vontade dele dizer assim para a gente: é porque não é tu, viu, rapaz? Te orienta, viu? Se fosse você, eu queria ver se fosse você no meu lugar. Eu fui orar por um irmão lá no Gama, e a gente conversando, dialogando, dizendo: rapaz, levanta dessa cama, rapaz, tem que viver, tem que ter alegria, tem que ter ânimo, tem que ter razão de viver, essa prova vai passar. Ele apontou assim para mim, assim, falou assim: é porque não é vocês, viu? Se fosse vocês eu queria ver. O que vocês diriam? É realidade. Só quem passa que sabe o que está passando.
Mas nós que conhecemos a palavra, não podemos permitir que o inimigo de nossas almas tampe, segue o nosso entendimento. Como assim? Porque o inimigo lança pensamento sobre nós, dizendo que não tem mais jeito, que acabou, que a história não vai ser mudada. Tem jeito sim. Eu lembro que uma época o irmão da bispa passou por uma situação, irmão, perdido no mundo das drogas, do alcoolismo, que não tinha mais jeito. Quem olhava dizia, não tem mais jeito. Quantas vezes ele chegou lá em casa, drogado, bêbado, e eu colocava ele para dentro, levava ele para o banheiro, missionária Terezinha, dava banho nele como se tivesse banho de uma criança, e fedendo, eu tirava a roupa dele, e dava banho nele, fazia a barba dele, e dava roupa nova para ele, e aí ele se alimentava. Quando era no outro dia, ele estava lá de novo, fazendo as mesmas coisas. Teve uma vez que ele bateu no portão de casa e disse assim para a bispa que ele já tinha uma semana que ele estava somente vivendo de chupar manga, porque não conseguia se alimentar e não tinha do que se alimentar. Nós nunca negamos um prato de comida para ele, nunca viramos as costas para ele. Mas quem conhecia e via pela lógica, diria assim, só a morte para ele, não tem mais jeito. Até que chega um dia em que ele mesmo, porque se tem uma coisa que nós precisamos valorizar, antes de valorizar qualquer pessoa, é valorizar a nós mesmos. Porque não adianta eu dizer assim, missionária Rosinha, Deus vai te dar vitória, você vai vencer, e eu ficar, rapaz, desiste logo, rapaz, tu não dá conta, tu não vai superar, tu não vai vencer. Não, primeiro é a gente, acredite em si mesmo, porque Deus acredita em nós. As mãos do Senhor não estão encolhidas, a Bíblia diz que estão estendidas. Ele olhou para si mesmo e disse, eu não posso mais ficar assim. E aí ele pediu ajuda, levamos ele para uma casa de recuperação do pastor Wagner, lá depois do Lago Azul, ficou lá 5 meses, 5 meses. Quando ele saiu de lá, ele disse, eu não quero voltar para o mesmo lugar aonde eu morava. Ele disse, é vida nova, vida nova. A história dele foi mudada, foi modificada. Deus o tornou em um grande homem de Deus, sem estudo, sem qualificação, mas pega a Bíblia e prega a palavra. Deus deu para ele uma esposa, casou, comprou um carro, tem um emprego, está feliz, porque a prova ela vem, mas a prova passa. E um dia desse, tendo um churrasco lá na casa da minha sogra, e eu lembrando disso, um dia desse estava por aí, chupando manga, sem comer nada, padecendo, escravizado. Hoje está aqui, feliz da vida, com a vida restaurada, comendo carne assada e glorificando ao Deus da Bíblia. Eu quero antecipar para você que está no templo, que está em casa, na mesma proporção que Deus mudou a vida, a história de Wilson. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a história dos teus parentes, do teu filho, do teu esposo. Ainda tem solução para este problema. Oh, a diferença é porque nós temos um Deus zeloso que cuida, que guarda, que livra, que protege, está conosco 24 horas por dia. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não enxergue, mas não tenha dúvidas, em todos os momentos Ele está presente, Ele está contigo, Ele está estendendo a mão, Ele é o teu consolo, Ele é teu refrigério, Ele é teu fortalecimento. Você não está sozinho nesta prova. O Deus da Bíblia vai com você até o último momento, diz o Senhor. Aleluias. 38 anos se passaram. Imagina se ele se encontrasse com alguém desacreditado e diria para ele, meu querido, esquece. Já é 38 anos, rapaz, acabou para você.
A gente que estamos vivendo aqui na terra, em vida terrena nos dias de hoje, às vezes a gente quer alcançar, obter alguma coisa da parte de Deus, aí a gente para e pensa assim: Senhor, eu acho que nem vai dar tempo de eu obter tal coisa, porque eu já passei dos 30. Eu estou falando de idade. O homem não tinha só 38 anos de idade, era 38 anos que ele tinha um problema. Aí a gente fala: eu já estou ficando velho. O Senhor vai voltar, ou eu vou morrer, e eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu tanto quero. Imagine esse homem, 38 anos, acabou a vida. Não desfrutou de nada, porque atravessando toda esta provação diariamente. Quando pensa que não, quem chega? Quem chega? Jesus. Jesus chega. Jesus chega. Aleluia. E vendo este deitado, irmão, olha a escrita do texto. Jesus chega e vendo este deitado, só não pega quem não quiser. Entende isso aqui? E sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Então, o que o texto está afirmando? Jesus vendo e sabendo. Diaconisa Gláucia, Jesus sabia ou não sabia o que ele estava passando? Sabia. Jesus sabia, não somente sabia, mas também sabia que há muito tempo, ou seja, aos 38 anos já fazia em que ele estava ali. Jesus sabia. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga assim para ele: Jesus está sabendo, viu? Aleluia. Dá uma olhadinha, diga: Jesus está sabendo. Embora, irmãos, a gente diga assim, a gente pensa assim: se ele está sabendo, por que ele não fez nada ainda? Se ele está sabendo, por que a história não mudou ainda? É porque ele está esperando o momento certo para agir. Sabendo é uma coisa, entrando em ação é outra coisa. Ou seja, tem gente aqui que Jesus está olhando para você de longe, está olhando assim e está dizendo para si mesmo, por enquanto: estou sabendo, viu? Eu estou sabendo. O quê? O que você está passando, ele sabe. E quando ele vê a gente orando, dizendo: a Deus, até quando, Senhor? Eu acho que o Senhor não está me ouvindo, Senhor, não está vendo o que eu estou passando, porque essa prova não acaba muito. Até quando, Senhor? Parece que tu não está me vendo. E ele está olhando e está dizendo: eu estou sabendo, viu? Estou sabendo. Vendo e sabendo que estava naquele estado fazia muito tempo. Tem coisas que você está passando e ninguém sabe, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele está sabendo. Tem provas que você passa, que você atravessa, que você não conta para ninguém. Você se guarda, se fecha, porque você não consegue dialogar, você não consegue desabafar. Mas o Deus da Bíblia está dizendo nessa noite: eu estou te vendo e eu estou sabendo do que você está passando. E o que ele fez? Jesus foi logo objetivo. Porque com Jesus não tem negócio de rodeio não. Quando ele quer fazer, ele faz. Está entendendo? Você não vai ver Jesus curar alguém e dizer: não, eu era coxo, Jesus só curou uma perna, ele vai curar outra depois. Não, quando ele faz o milagre, ele faz por completo. Aí Jesus se aproxima, vendo e sabendo que estava naquele estado há muito tempo. Jesus já chega e pergunta assim: queres ficação? Uma pergunta tão simples. Porque quando Jesus faz os seus milagres, as suas proezas, ele nunca foi com questões de se exaltar, de se engrandecer, mas é tudo com muita simplicidade.
Diga assim para quem está perto de você: Deus quer te usar com simplicidade. Diga: com simplicidade. Está entendendo? Quero edificação. Aí olha a resposta do enfermo: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas antes que eu vá, vem outro e passa na minha frente. Vai antes de mim. Mas a pergunta de Jesus era objetiva. Jesus não queria saber se ele não tinha homem que o ajudasse quando a água fosse agitada. Jesus não queria saber se alguém passava na frente. E eu quero aprofundar isso aqui dizendo para você: tem muitas coisas que Jesus não está interessado em saber. O que Ele está interessado em fazer é resolver o meu e o teu problema. Tem coisas que a gente podemos evitar, irmãos. A gente pode ser mais direto ao Senhor. Porque quando Jesus fez milagres, Ele sempre chegava de uma forma diferente. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Não é assim? Queres ficação? Mas Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus responde. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Se você for ler a profundidade da história, quando aquele homem recebe o milagre, ele não foi para casa, mas ele foi para a festa. Ele poderia muito bem ter ido para casa, recebeu a bênção, pegou a cama, botou nas costas, e ele poderia muito bem dizer: agora eu vou para... Porque tem gente que é assim. Jesus vai até ele e diz: queres ficação? E ele diz: recebe a tua bênção, recebe o teu milagre. E ele pega a bênção e o milagre, e ele vai embora para casa e nunca mais volta. Já viu que tem gente que só quer ir até Jesus, ou que Jesus vem até ele para receber a bênção? Quando o Senhor abençoa ele, abençoa ela, não quer mais saber das coisas de Deus. Tem gente, irmão, que era capenga, vida miserável, uma vida de profunda tristeza, uma vida capenga de forma neutra, vivendo cabisbaixo, não tinha nada, em um mundo de sofrimento. Deus foi lá, mudou a história, deu tudo, prosperou, abriu as comportas, abriu as portas do céu. Aí quando isso aconteceu, não quer mais saber das coisas de Deus. Eu sempre digo assim: Senhor, se for para tu me dar alguma coisa, sabendo que depois que o Senhor me dá, eu vire as costas para ti, não me dê. Deixa eu viver com pouco mesmo, porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Ele é nada. O mais importante que o homem e uma mulher de Deus pode ter na sua vida é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Quando Davi pecou, ele disse assim: Senhor, não retires de mim a tua presença, o teu Espírito. Ele poderia ter se preocupado com os bens, com tudo que ele tinha, com os status, com os reconhecimentos, com a fama, mas ele disse: não retires de mim o teu Espírito e nem me lances fora da tua presença. Ele queria estar na presença do Senhor. Colocou a cama nas costas e ele foi para a festa. Quando ele chega na festa, já vou concluir. Quando ele chega na festa, os fariseus, eu imagino o fariseu olhando assim um para o outro, pastor Francisco, dizendo assim: eu conheço esse homem.
Esse homem não foi convidado para estar na festa. Esse homem não deveria estar na festa. Esse homem é aquele que ficava na beira do tanque, coxo, sem andar. É ele. Há muito tempo. E quando eles começam ali colocar o homem na parede, dizendo: rapaz, é você, o que aconteceu? Como é que isso resultou? E ele disse: um homem veio até mim e me disse: queres ficação? E eu disse: não tinha homem algum que me lançasse no tanque, porque enquanto eu ia, outro ia antes de mim. Mas ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí eu levantei, peguei minha cama, e em vez de eu vir para casa, eu sabia que esse homem está na festa, então eu também vim participar da festa. Em outras palavras, eu tenho razão e motivos para comemorar. Aleluia. Em vez daqueles homens se alegrar, porque ele estava com seu milagre nítido, havia se levantado e estava na festa, eles não se alegraram, porque era sábado. Foi a mesma questão quando o filho pródigo voltou e o filho mais velho não ficou feliz. Ele ainda foi questionar: estou aqui há muito tempo, faço tudo, o senhor nunca me deu nem um cabrito. E o pai disse: tudo que eu tenho, meu filho, é teu, é mais do que cabrito. Porque se tem alguém que não fica satisfeito com a minha e com a tua vitória, é o diabo. O diabo não suporta a gente fazer festa. Já viu quando você está alegre? Loguinho ele dá um jeito para tirar a sua alegria. Loguinho. Levar o carro no lava-jato, eu fui colocar as brusas de frio tudo dentro do porta-luva e coloquei 4 para dentro e ainda empurrei 2 bíblias, uma bíblia e uma harpa. E quem disse que dava para fechar? Nem criança olhava e diria: isso não fecha nunca, vai quebrar. Mas foi para tirar a alegria. Eu todo alegre, levei o carro para lavar e coisa e tal. Quando eu fui encarcar para fechar, estralou, quebrou. Aí eu liguei para o Ferdinand na chamada de vídeo, mostrei assim para ele a imagem, falei: dá uma olhadinha aí, tu acha que quebrou ou só desencaixou? E eu na expectativa, ele vai dizer: só desencaixou. E eu na intercessão: Senhor, só desencaixou, Senhor, só desencaixou, papai. Ele: aproxima um pouquinho mais. Eu aproximei. É, meu bispo, diga logo, rapaz, que foi? Quebrou. Se fosse no outro tempo, irmão, acabava meu dia, missionária Terezinha. Acabava meu dia. Ficava chateado comigo mesmo. Quebrou. Falei: já estou entendendo. É o cabeça rachada para tirar minha paz. Está entendendo? Falei: tem problema não. Já entrei logo no site lá. Deixa eu olhar o valor. Quando olhei R$1.000, eu vou, repreende. Já comecei a querer entristecer. Olhei e falei: não é do Logan, não, Jeová, isso aqui é de um carro importado. Aí fui olhar o preço, foi caindo. Olhei: ok, essa semana não resolve. Nós vamos dar um jeito. É assim que o crente tem que fazer. Agora você pensa: o que foi, varão? Estou na prova aí. O que foi, rapaz? Quebrou meu sandália. Prova tremenda, um buraco no sapato. Isso não é prova não, irmão. O inimigo tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a nossa alegria. Você está se preparando para vir para o culto. Deus vai falar com você através da palavra. Aí acontece alguma coisa isolada. Aí você diz: eu não vou para o culto. A outra também diz: eu também não vou. A outra também não vou. Então vamos ficar todo mundo em casa só de raiva. Não é assim que acontece? Um querendo mostrar que é mais brabo que o outro. Pastor Leandro. Aí corre para o quarto e vou ficar aqui, não vou. E tu vai se tu quiser. E eu quero ver com que cara tu vai chegar lá. E eu vou ficar aqui. A gente não pode dar lugar para o inimigo. Ele quer acabar com a nossa alegria. Ele quer acabar com a nossa paz. Mas eu quero concretizar dizendo que queira o diabo, os demônios ou não, vai ter festa na tua casa, na tua história, na tua família, para a glória do Deus da Bíblia.
Jesus chega mais uma vez, encontra o homem na festa, e os fariseus dizem: como é que pode curar um homem no dia de sábado? Não pode. O Senhor olha para eles assim, eu imagino o Senhor dizendo assim: 38 anos faz que este homem vive uma vida miserável, sem conseguir se locomover, aí eu chego, em um segundo muda a história, e vocês querem questionar, porque é sábado. Não importa que é sábado, o texto não relata, mas eu creio que o Deus da Bíblia olhou para o homem e diz: não dá ouvido a isso, vamos festejar, porque é dia de festa, e se tem festa, tem alegria, e se tem festa, tem gratidão, tem louvor e adoração ao Deus da Bíblia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, Haramanderabas Nagarabá Calabla Xaramanduriondalabas. Me acompanha, meu filho. Alá me ergue anturimicando ramans direi alabás. Rebal que a flacho e anderece. Eu vou te dar uma oportunidade agora. Abraça uma pessoa aí. Um homem abraça um homem, uma mulher abraça uma mulher, não sei que seja casal, abraça o casal. Abraça ele, abraça ela aí, em nome de Jesus. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te fazer entender, para te fazer compreender, para te fazer lembrar que Ele está vendo o que você está passando. Ele sabe quanto tempo faz, e Ele marcou essa noite para te dizer: está acabando, está chegando o momento de Deus colocar o ponto final nesta provação. Aguenta mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho. Ele está entrando com provisão, e te prepare, te organize para fazer festa, festa, festa. O que era tristeza vai se converter em alegria, o que era guerra vai se transformar em paz, o que era angústia vai se transformar em gozo de Deus. Deus vai entrar com providência, e você vai vencer, e vai glorificar, e vai fazer culto de ação e graça ao Deus da Bíblia, porque o teu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Recebe o abraço do Espírito Santo nessa noite. Recebe o abraço do Espírito Santo nessa noite. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar, você não vai se entregar, porque Deus te marcou essa noite para dizer: eu cheguei para mudar a história e para te fazer vencer em nome de Jesus. Feche os olhos e comece a adorar, comece a adorar. Tem uma presença gloriosa do Espírito Santo aqui. Tem crente que chegou fraco, já está sendo fortalecido. Tem crente que chegou vazio, Deus já está enchendo, o Espírito Santo está enchendo. Abra a tua boca, fala em línguas estranhas com teu Deus. Adore a Ele nessa noite. Ele está dizendo: queres ficação? Ele está dizendo: toma a tua cama e anda. Ou seja, a enfermidade, ouça a ordem do Deus da Bíblia: sai agora. Toda enfermidade, toda dor na articulação, todo mal na circulação sanguínea, toda dor nos ossos, nos nervos, nos tendões, vai sendo queimada agora. Toda enfermidade, toda opressão, toda depressão, toda angústia, toda tristeza, toda mágoa, vai saindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, sai em nome de Jesus. E agora receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, recebe a unção de Deus, recebe o poder de Deus. Quem é batizado fala em línguas estranhas. Quem é batizado fala em línguas estranhas. Estas lágrimas do teu rosto é sinal de que a provisão de Deus já chegou. Recebe, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia da glória, da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus.
Atenção, você que está no templo, você que está em casa, você que está na rua, você que está no trabalho, e esta mensagem está te alcançando agora. Assim diz o Deus da Bíblia: esta prova vai passar e depois vai ter festa. Esta prova vai passar e depois vai ter festa. Esta prova vai passar e depois vai ter festa. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Ele está passando no meio da igreja. Quem é ele? É o Rei da Glória. Quem é ele? É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está presente. Deixa ele te encher, deixa ele te ouvir. Ele chegou, ele chegou. Ele chegou para dar vitória. Ele chegou para mudar a tua história. Eu profetizo que o teu telefone vai tocar por esses dias, e quando você atender, você vai dizer: oh, meu amigo, minha amiga, corre para cá, para casa. Por quê? Porque vai ter festa, culto de ação e graça ao Deus da Bíblia. Porque lembra da palavra: Deus já bradou na minha vida, a prova já passou e tem festa para a glória de Deus. Quem está entendendo, quem conhece, quem aceita esta palavra, tome posse, receba em nome de Jesus. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Sai. Há 3 dias atrás era para ter luto na tua casa, era para ter lágrimas de dor na tua casa, era para ter lágrimas de pranto na tua casa. Mas entenda o que eu tenho para te dizer: eu estou trabalhando nas tábuas do teu coração, eu estou habitando no meio dos teus, estou chacoalhando as coisas, levando de um lado para o outro. O vento está forte, a tempestade está soprando, mas te prepara, porque na mesma proporção em que eu tirei o que havia sido de tirar, eu vou fazer o que deve ser feito. Assim como eu fiz com que o que era absoluto se transforma em apenas em dor momentânea, eu vou bradar, porque o que era para a morte vai ser para a vida. Um tempo novo está chegando, te prepare, porque a hora está próxima de fazer culto, de ter festa para a glória do meu nome. Assim diz o Deus da Bíblia. Você pode dizer amém? Diga assim: eu creio que vai ter festa. Diga: eu creio que a minha história será um exemplo de superação para muitos. Diga: eu creio que através da minha história, a história de outras pessoas serão mudadas para a glória de Deus. Nós já vamos terminar. Aleluia. Missionária Eliane, fica do lado da irmã que está com a criança no colo, que está nos visitando. Fica do lado dela. Ali, ó, com a criancinha.
Olha para mim. Assim diz o Senhor. Eu tenho sondado a tua história, e já faz 3 anos que as coisas têm saído da direção. Eu te conduzi com pés firmes até chegar aqui, porque a tempestade tentou de todas as formas te tirar do destino correto, te arrancar dos trilhos em direção à minha promessa. Tem momentos que tu não compreende a minha forma de agir e de tratar dentro do teu entendimento. Isso tem isolado com que as promessas que eu tenho te feito sejam concretizadas. Mas eu te trouxe aqui para te dizer que hoje eu estou abatendo uma grande serpente que tem cercado a tua vida familiar, que tem trago derrotas para a tua vida emocional, para a tua vida sentimental e para a tua vida espiritual. Hoje eu te digo mais, que o que eu tenho preparado para ti é algo novo, é algo diferente, é algo que tu nunca vivenciou na tua vida, porque é tempo de sair do raso e se aprofundar nas mais profundezas da minha presença, da minha vontade, da minha direção e do meu querer. Eu corto os laços e te digo: guarde as minhas palavras no teu coração e te entendas que é tempo de tomar atitude, é tempo de tomar decisão para vivenciar uma nova promessa. Assim diz o Deus da tua alma: recebe o abraço do meu espírito. Assim diz o Senhor. Abraça ela. Eu quero finalizar perguntando: aonde é que está você que queira fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Aonde é que está você que decide recomeçar? O Senhor Jesus está te dando uma oportunidade nessa noite. Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém? Se tiver alguém, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. O Espírito Santo quer saciar, quer preencher o vazio do teu coração, da tua alma, e quer escrever uma nova história para você. Tem alguém nessa noite em nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém? Estão todos firmados?